Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a palavra do Senhor veio para nós no livro de Números, capítulo 27. As filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tisa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha, e se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrito de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Oremos. Pai amado, fala, meu Deus, conosco, que a Tua palavra venha transformar, venha trazer as bênçãos que precisamos, necessitamos. Deus, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Como se fala aqui na pregação, essas 5 mulheres que eram filhas desse homem, como ele havia morrido no deserto, elas foram até a tenda da congregação, até onde Moisés se encontrava com os sacerdotes e todo o povo de Israel. Naquela época, só podiam herdar herança os filhos homens, mas como as 5 filhas de Zelofeade tinham direito da herança, elas foram até Moisés, aonde Moisés orou, falou com Deus e o Senhor deu ordem a Moisés. Naquela época, ele como sacerdote era como um juiz hoje, julgava causas. E aquelas mulheres, elas não desistiram da herança. Elas não desistiram de receber a herança por direito, porque elas eram herdeiras. Olha só a coragem, a ousadia delas. Foram mulheres corajosas, mulheres que não temeram o que os homens iam achar ou iam pensar delas. Pois, se elas tivessem desistido da herança, mulheres como essas na Bíblia, aonde até hoje se prega sobre elas, também há mulheres hoje encorajadas, mulheres preparadas, mulheres que não têm medo de lutar pela sua causa. Aqui tem mulheres e homens também que têm direito à herança. Herança do pai, herança da mãe. Naquele tempo era difícil. Elas sabiam que poderiam ser até punidas, mas elas foram sábias. Elas foram até Moisés pedir ajuda. Claro, imaginamos que elas devem ter pedido a direção do Senhor, porque elas eram filhas da promessa, elas eram mulheres que tinham aliança com Deus. O pai delas
a perder a vida, a morrer. Ali, ele era descendente da tribo de Manassés. Então elas recorreram a Moisés porque sabiam que elas tinham direito. A você que neste dia de hoje está lutando por uma causa, está lutando pelo direito de receber sua herança. Essa palavra é para você, essa palavra não veio de qualquer maneira. Ao ouvir e ao meditar, ao ler ela hoje, eu me deparei com uma história muito bonita, muito linda, de mulheres que eram as únicas filhas desse homem. Porém, ele não tinha nenhum filho homem, mas elas foram corajosas. Que você hoje, que nós não tenhamos medo de enfrentar os problemas, as dificuldades. Se você foi ao juiz, se você teve uma causa perdida, não é para você desistir. Se você tem direito a receber a herança. Muito se prega sobre mulheres. E essas 5 irmãs, elas foram separadas aqui. Naquela época, elas não imaginariam que hoje nós, a igreja do Senhor, estaríamos ouvindo falar sobre elas. Mas essa palavra é para que nós saibamos que Deus, o mesmo Deus que foi com elas naquela época, é conosco hoje, é com a igreja, é com você, é comigo. Então não desista de lutar, não desista de lutar por essa causa, porque é de joelhos que nós vencemos. Não desista de correr atrás dos seus objetivos. Não tenha medo de enfrentar os problemas. As 5 irmãs se uniram. Elas sabiam que tinham direito a receber a parte delas. Se você tem direito a receber a parte sua nessa causa, continue, não desista não. Não abra mão da promessa. Não abra mão da sua herança por direito. Imaginamos Deus ali falando com Moisés, que elas tinham direito de receber, mesmo em meio a tanta tristeza por perder seu pai ali no deserto. Elas enfrentaram, elas não tiveram medo de enfrentar. Imaginamos que o que elas passaram até chegar até Moisés. Imaginamos que muitos ali olhavam para elas, ou poderiam dizer como elas vão receber a herança se não são homens. Mas elas mudaram a história, mudaram o percurso dessa história. Elas se uniram e creio que entre elas falaram: nós não vamos desistir de receber a nossa herança. Então, essa palavra é para você que chegaram a dizer que você tinha que desistir da herança. Não desiste não, continue perseverando. A promessa de Deus se cumprirá na sua vida. A herança do pai ou de uma mãe. Se você é um órfão ou uma órfã, você tem direito à herança do seu pai, da sua mãe. O direito de ser filho, filha. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. E se encoraje como aquelas mulheres se encorajaram. Olha o segredo delas. O segredo delas foi orar, foi buscar, foi se prostrar perante o homem de Deus, não perante Moisés. Era um homem de Deus também, mas fisicamente, espiritualmente ele representava
a palavra de Deus ali, porque ele decretava. Era um ministro da palavra, era um homem que guiava o povo naquela época, o povo de Israel que estava no deserto. Elas não temeram. Como mulheres, elas foram ousadas. Não tiveram medo de ir até Moisés. Não tenha medo de ir até o juiz ou a juíza ou quem quer que seja. Continue buscando. Continue perseverando. A você que serve ao Senhor, não desista de perseverar. A hora de você receber a sua herança também vai chegar. A hora da promessa. A hora de receber a vitória. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por a palavra. Obrigado pelo o teu agir. Obrigado, meu Deus, por o Senhor nos enviar, meu Deus, essa revelação, Senhor. Que nós possamos e devemos ser como essas mulheres que não desistiram dos seus ideais, não desistiram da herança. Mulheres que lutaram. Aqui tem pessoas, mulheres, homens que estão lutando há vários anos pela causa na justiça. Lutando para receber a herança por direito. Meu Senhor, que nessa tarde, nesse dia de hoje, nessa noite, o Senhor entregue a vitória que ela precisa, que ele precisa. Que essa mulher e que esse homem, meu Deus, sejam ousados e corajosos como as irmãs foram, as filhas, meu Deus, daquele homem. Pai, eu te agradeço pela oportunidade, meu Deus, desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quarta, em nome de Jesus. A paz a todos.